Olá, bem-vindos, boa noite. Hoje eu estou num lugar diferente, não estou no meu cantinho, né? Viajei, estou aqui em Belo Horizonte hoje. Então, estamos aqui juntos para mais um encontro, mais uma reflexão conjunta em como nós podemos praticar a lucidez partindo de um outro nível de compreensão para mudar, né, essas rotinas que nos aprisionam tanto, né? Então, hoje, bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez aqui no nosso encontro. Bem-vindos a todos que já vêm acompanhando o trabalho, aqueles que ainda virão, né, posteriormente, em outros momentos. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que o que nos conecta, nos entrelaça aqui nesses encontros é de dimensões muito além da que nós podemos imaginar, porque são forças que nos unem em busca de resolver as equações da vida que nós trouxemos para resolver, a fim de que nós possamos libertar a nós mesmos e a tudo que esteja conectado à nossa energia. Então, o tema de hoje, como vocês viram aí, é sobre o que você trouxe para curar, né? Entender exatamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento coletivo tão desafiante, mas cada um trouxe aqui um pedaço dessa história toda para curar, né? E cada um de forma não só no processo coletivo, mas individualmente. Então nós vamos aprofundar nessa temática que eu sinto ser muito libertadora e que traz para a gente uma perspectiva assim que realmente nos coloca diante da vida de forma diferente. E antes, como nós fazemos, nós vamos agora nos alinharmos em energia, vibração e consciência através da harmonização, em que nós, usando, né, o nosso principal instrumento de equilíbrio, que é a respiração, nós vamos sintonizando o quê? Alinhando o corpo físico, vital, o emocional, o mental concreto e abrindo, expandindo a nossa percepção para que nós possamos absorver as reflexões, cada um no seu momento, no seu espectro de compreensão, né? E caminharmos em direção a uma vida cada vez mais leve, melhor, né? Com mais saúde e leveza, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Procurem manter a coluna ereta, sem ser tensa, tá? A coluna, os ombros relaxados. Relaxem as articulações, descruzando pernas e braços. Procure respirar profunda e suavemente, né? Nós estamos aqui hoje, neste momento, aqui e agora, essa configuração, essa convergência de encontro de cada um de nós em toda essa teia, essa rede, né, que nos une, ela tem um porquê, um para quê, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Então vamos honrar este momento e eu espero que cada minuto vale a pena para as nossas vidas, porque não existe nada mais sagrado do que o nosso tempo de vida e de experiência aqui nesse plano. Então, um recorte da eternidade em que nós precisamos honrar cada minuto, fazendo valer a pena, né? Então, vamos inspirar. Procure fechando os olhos para quem quiser. Quem não quiser pode permanecer com os olhos abertos, mas olhar para dentro, se sentindo, né? Sentir a sua energia, sua vibração, sua presença. Observar o seu corpo físico, inspirando e expirando. Nós vamos convidar para que todo o corpo físico possa entrar em sintonia, né? Ele possa estar neste momento relaxando suas tensões, aquietando-se, acomodando-se como receptáculo da nossa alma, do nosso espírito. Um cálice, um invólucro,
um veículo. Inspira e expira. Vamos sentir os movimentos do fluir da energia dentro do corpo. Todos os canais de energia que acompanham o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema linfático, a distribuição da vida, do prana solar, do prana lunar, inspirando e expirando. Cada narina, ela alterna de 2 em 2 horas com entrada de ar. Então, são os fluxos do prana lunar e solar alternando-se e alimentando o equilíbrio da energia dentro do corpo, ou seja, sustentando aquilo que chamamos de vida, fazendo com que as pulsações ocorram, que o ritmo da respiração seja capaz de controlar o coração. E assim nós vamos aos pouquinhos percebendo também a energia, a vibração, a presença do nosso veículo astral emocional, o lugar onde nossos pensamentos e sentimentos se misturam, co-criando a realidade que um dia nós iremos viver. Então, pensou, sentiu, criou. Então, nesse momento, nós convidamos o nosso corpo emocional, astral, para um estado de serenidade, acalmando as nossas águas internas, as turbulências do dia se transformando num grande lago calmo, suave, tranquilo. E assim também vamos fazendo com os nossos pensamentos, assim como os pássaros no entardecer vão aos poucos aquietando, acalmando. A palavra é quietude, silêncio, estado de presença. E neste ponto de consciência nós nos abrimos para o influxo da nossa mente intuitiva, abstrata, das energias da nossa consciência divina, ancorando no nosso coração. Inspira e expira. Eu sou a paz profunda. Em mim jaz o silêncio e a harmonia. Eu sou a paz profunda. Em mim jaz o silêncio e a harmonia. Inspira e expira. Aquieta-te e sabe, eu sou Deus em ação. Inspira, expira, vamos voltando aos poucos, movimentando lentamente os braços, o pescoço, o corpo. Ok. Essa é uma das nossas mais potentes capacidades, né? O ser humano é capaz de, em poucos minutos,
uma intenção focada, com uma respiração equilibrada, organizar todos os seus níveis de consciência. Inspira e expira. Vamos entrar na nossa reflexão de hoje. Eu trouxe aqui alguns pontos de reflexão que eu acho que são fundamentais para que nós possamos compreender o nosso potencial para curar aquilo que nós trouxemos para curar. Todo mundo, eu sempre digo, vem com uma camada de bondade, ou seja, de luz já resolvida, né? De consciência já expandida, e debaixo desse tapete vêm as nossas questões a serem resolvidas. E na medida em que nós vamos adquirindo o conhecimento, essas questões emergem para serem resolvidas. E é o que nós estamos assistindo coletivamente. O tapete, né, do conhecimento desceu sobre a humanidade e todas as sombras emergem para serem curadas neste momento. Então eu queria dizer que assim, o que nós nos percebemos, assim, sabe aquele filme que diz quem somos nós, né? Que é entender como é que nós funcionamos, como é que a gente cocria, como é que funciona corpo-mente, essas coisas todas. Existiu um período, né? Eu quero começar com essa frase: aquieta-te e sabe, eu sou Deus, né? Porque aqui tem uma raiz importantíssima do nosso resgate. Então, no período inicial da raça humana, na chamada idade da Satya Yoga, o período também que era das lendas, né, do continente Eldorado, na época mais primitiva da Atlântida, né, ainda nessa época, a percepção da divindade, ou seja, a divindade em si, ela convivia com o ser humano, era tudo consciente. Então o ser humano ele tinha consciência de si mesmo e ele sabia que ele era a própria divindade encarnada, né? Então ele tinha essa dimensão, não havia nem nada que fosse um obstáculo para essa percepção. Então ciência e religião nesta época eram uma só coisa, não havia separação entre o mundo material, a ciência, a religião e o espírito, né? Tudo estava fundido numa entidade chamada ser humano. E nós perdemos essa capacidade de saber quem somos nós. E como isso aconteceu? Na medida que nós fomos usando a energia da vida e utilizando mal, ou seja, criando obstáculos, né? E co-criando de forma imperfeita, usando mal aquela energia que nos foi confiada, e nós tivemos várias quedas, e aí eu digo que as pessoas que quiserem devem ver aí algumas lives onde nós falamos sobre como essa trajetória se deu, as quedas, né? As quedas da humanidade, e aí como é que nós fomos nos densificando e fomos perdendo a percepção mais sutil. E criou-se nesta época o conceito de secreto, que não existia, de oculto, de segredo, né? Não existia. Por quê? Uma vez a divindade e a lei, né, percebendo que a humanidade não estava usando devidamente o potencial divino que ela tinha, que foi confiado a ela, então vamos dizer, olha, vamos recolher parte desse conhecimento, vamos guardar este conhecimento, para que ele possa ser dado à humanidade em doses homeopáticas, né? À medida em que ela for conquistando de novo o direito de poder exercer todo esse poder. E essa lei, a divindade, ela de vez em quando ela vinha para colocar a casa em ordem, né? Que são aqueles seres que nós já conhecemos, alguns deles, né? Que nós temos notícia. Então, nós vamos ter Moisés, Orfeu, Buda, Krishna, Maomé, Jesus, Abraão, Pitágoras, vários seres que trouxeram, cada um na sua época, numa tônica de evolução daquele momento, num determinado local geográfico, com um determinado grupo da humanidade,
um tipo de linguagem, um tipo de conhecimento, e parte desse conhecimento para tentar estabelecer um código de linguagem entre o divino e o humano, para ir recolocando a humanidade no trilho do plano divino, para botando a casa em ordem, dando uma harmonizada nesse processo. E o que ocorria é o seguinte: cada vez que um desses seres vinham ao mundo, eles tinham assim um tempo, né? Um tempo que eles interagiam, descobriam algumas formas, sejam através de parábolas, metáforas, né? Onde o conhecimento era despejado para aqueles que estavam ali em torno deles. E depois de um certo tempo, esses seres, avatares, Budas, né? Cristo e etc e tal, deixam aquela cena da vida, né? Ou seja, eles deixam de ser humanos, né? Manifestar no corpo humano, e retornam, né, para o seu plano maior de evolução. E aí o que acontece? Naquele momento, aqueles que receberam aquele conhecimento e que ficaram ali com todas aquelas informações, com aquela linguagem que foi dita, eles transformavam esse conhecimento num determinado código. A partir daí eles criavam estruturas de poder, né? Por isso que se fala que Buda não era budista, que Jesus não era católico e etc e tal. Por quê? Porque nenhum deles fundou nenhuma religião, né? Eles traziam o conhecimento, e quem acabava criando o processo da religião, né, a estrutura da religião, eram aqueles que receberam diretamente aquele conhecimento, estruturaram, transformaram numa estrutura de poder e, em muitos casos, muitas vezes, colocaram alguns intermediários, né, que ficavam representando aquele ser. Então, para falar com ele, você tem que passar por mim. Eu sou um atravessador, ou seja, através de mim você fala com, entre aspas, Deus, né? E o ser humano, a partir daí, ele começa a acreditar que para ele alcançar a divindade, ele precisa de algo lá fora. Ele precisa de algo que está fora dele, de alguém que vai interceder por ele, de buscar forças e objetos e ritos e etc e tal, para que ele possa encontrar essa divindade. E aí começa o processo seguinte, do ser humano começar a perder a fé, né, e a percepção da capacidade que ele tem em si, né, porque ele é um ser que tem as faculdades criadoras divinas, né? Capacidade de autocura e de fazer uma série de coisas. E nós vemos por aí, né? Tem histórias e histórias do ser humano fazendo coisas inacreditáveis, sendo capaz de coisas assim incríveis. Desde que o mundo é mundo, e contam-se histórias de proezas, né? De seres humanos que fizeram coisas que as pessoas não conseguiam explicar. Então, na verdade, gente, essa atitude de implorar a um Deus, entre aspas, né, que alguma coisa seja feita, né, nós temos que entender que a lei cósmica, ela não tem nada a ver com o pensamento humano, da forma como o ser humano hoje pensa. A lei cósmica, ela não geometriza e não se antropomorfiza, ou seja, não se torna humana na medida do limite da compreensão humana. Ela vai muito além. Então, você pedir algo, né, a um senhor que o ser humano criou, uma imagem, na verdade, em vez do ser humano se tornar, de fato, a imagem e semelhança do seu criador, com as faculdades criadoras, né, com capacidade de gerar seres divinos, com um poder imenso de cocriar, o ser humano acabou cocriando uma imagem de Deus semelhante a ele. Um Deus que ora é afável, que é amoroso, que é poderoso, e outra hora um Deus que é temido, que castiga, que pune, que é perigoso, né? Então, isso são características humanas, não são características divinas, né? Deus é amor e não tem essa questão de punir, né? Então esses conceitos começaram a existir entre nós, e isso foi afastando o ser humano do seu verdadeiro potencial, daquilo que ele realmente veio fazer. Então o ser humano acredita que ele não tem competência nenhuma para se curar.
a gente precisa de sempre alguma coisa. Alguém vai resolver isso para mim. Então, alguém vai me ajudar, alguém vai me punir, alguém vai me salvar, né? Alguém vai predizer o futuro para mim, alguém vai falar das minhas vidas passadas, alguém um duende vai vir, vai me trazer sorte, vai resolver essa questão para mim, um gnomo vai me ajudar, uma pedra vai fazer não sei o quê. Nós começamos a depositar a nossa fé, entre aspas, num potencial, em algo externo a nós. E aí nós começamos literalmente a nos afastarmos da nossa real condição. Então, por exemplo, a fé que as pessoas falam tanto, a pessoa tem, mas eu tenho muita fé. Você tem que entender que existe um Criador, que não é esse que está criado no astral humano, criado pela ideia do ser humano, pelo sentimento do ser humano de como deveria ser Deus. Então, essa entidade no astral, que muitas vezes as pessoas se ajoelham para pedir algo, isso é uma ilusão, porque nada mais é do que a própria divindade no ser humano se ajoelhando para implorar a um Deus criado no astral. Nós temos que nos conectar com o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, né? Diretamente. E o que é a fé? A fé é quando a mente, ou seja, a mente e o sentimento, a emoção e o pensamento humano não impedem esta relação direta. É quando você confia na sua divina força, no poder que o Criador lhe confiou, né? E no poder que esse Criador tem de operar em você todos os ditos milagres da vida. Muitas vezes a nossa crença atrapalha que isso aconteça porque ela está direcionada a um outro ponto fora desta realidade, né? A algo que foi co-criado no astral por seres humanos. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Nós não podemos colocar a divindade de joelhos dentro do ser humano, de joelho, implorando para nada. Não, isso não funciona. Nós temos que mudar. E por que eu estou trazendo isso aqui, gente? É um ponto delicado, muitas vezes até polêmico. Ai, Emília, então você não acredita em Deus? Você não tem... Não, eu tenho uma absoluta fé no poder divino que me foi confiado e no Criador de todas as coisas. Mas eu não posso me iludir de que eu dirija tudo isso para uma criação no astral coletivo da humanidade, dependendo da cultura, dependendo da religião, dependendo do tipo de grupo que eu pertenço. Criou aquela entidade ali, criou aqueles ritos, criou aquela forma de fé, e achar que aquilo é o real, né? Então, se nós estamos querendo ir para a chamada quinta dimensão, ou para realmente uma dimensão onde a consciência se expande num outro patamar, nós precisamos começar a nos despedir das nossas ilusões a respeito do processo espiritual que nós vivemos. A gente precisa ter coragem de saber que a própria evolução espiritual da humanidade, as coisas que nós estudamos, que nós aprendemos ao longo da vida, nas diferentes doutrinas, escolas de iniciação, de dogmas, etc. e tal, muitas vezes foi válida para aquele momento, era uma face da verdade para uma determinada tônica de evolução de um determinado grupo, numa determinada época. Nós estamos agora num momento muito especial. Nós estamos no fechamento de um ciclo e na entrada do outro, em que a tônica espiritual é outra. É agora a ancoragem da chamada raça do ser divino, ou seja, é a ancoragem do eu sou aqui. É o eu divino ancorado na matéria, é a mente abstrata, o nível búdico, o nível átmico alinhados com o plano físico. E nesse momento o ser humano pula de patamar de consciência e ele passa a ser o principal, o agente, o ato e a ação. Não pode mais ficar dependendo de muletas e de coisas externas. Foram necessárias talvez para uma época, para um momento, mas não são mais. Não é mais por aí, certo? Então,
O nosso compromisso aqui, o meu principalmente, gente, é buscar, inclusive eu faço isso para minha própria vida, é buscar o conhecimento real e desmistificar e desmitificar para que a gente não permaneça preso a ilusões. Muitas vezes isso nos desilude, mas você só pode ser desiludido se você estiver iludido. Então, nós vamos buscar a verdade para desiludir. E a verdade nós já sabemos que ela é integral, a gente acredita numa coisa, acredita que aquilo é a verdade, até o momento em que no processo evolutivo, uma outra face dessa verdade se apresenta para nós. E nós temos que ter a coragem e a competência de abraçar mais esse pedaço da verdade, porque isso é a garantia da nossa própria evolução. Evoluir é mudar, né? Isso é transformar. Então, o que nós precisamos fazer é isso. Então, estamos no momento agora, né, onde as tônicas evolutivas que vieram, que nos trouxeram até agora, assim, como a questão, vai abrir um portal, as pessoas ficam falando portal 1111, portal 1212, portal não sei o que, 1717, 1414, 1212. Gente, isso veio desde a época do calendário maia, onde tinha uma tônica de evolução naquela época. Isso acabou, isso era um conhecimento desde a Era Atlântica, que já finalizou com a civilização maia. Nós estamos entrando agora num outro ponto, né? Então, assim, então quer dizer que não pode mais fazer esses ritos, não pode mais fazer as harmonizações dos portais, etc e tal? Pode, porque tem um aspecto positivo nisso. São várias pessoas se unindo, mentalizando para um mundo melhor, né? Co-criando, né? Um mundo melhor em prol da liberdade, em prol do bem da humanidade. Então, eles estão co-criando isso. Então, o resultado disso é um resultado positivo, porque são as pessoas co-criando a mudança para a própria humanidade. Mas o ponto de referência é artificial, porque ele não mais existe como já existiu no passado. Então, nós temos que não nos deixar levar por um monte de coisas que já foram para nós uma verdade. Eu já tive várias crenças no passado que hoje, conscientemente, não me servem mais. A gente tem que ter coragem de olhar para elas e falar, olha, foi bacana, naquela época foi um impulso suficiente para eu sair de um determinado estado, buscar coisas novas, experimentar coisas novas, mas agora eu estou numa outra perspectiva, né? Outra perspectiva totalmente diferente. Então, esse é o nosso ponto. Deixa eu ver que eu tô aqui. Acho que eu tô com uma... Aqui. Este é um ponto em que nós estamos começando a perceber que, peraí, gente, o mundo está mudando e cada vez que eu descubro um aspecto, né, nós estamos vendo o que está acontecendo agora, só desses últimos 2, 3 anos aí, com toda essa história, com essa pandemia, com tudo isso, quanta coisa que nós passamos a tomar consciência. E ao tomar consciência, como que isso mudou a nossa forma de estar no mundo? E ao mudar a nossa forma de estar no mundo, como que isso impactou no mundo lá fora? Não é assim que é o ciclo? Então, a gente tem que ter coragem para olhar para esse mundo do jeito que ele está hoje, para poder a gente seguir adiante. Então, eu quero... Nossa, que misturou minhas folhas aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui, pronto. Então, eu queria trazer para vocês o seguinte. Nós chegamos a esse ponto agora, o final de ciclo, eu queria alertar vocês, porque é o seguinte, o que nós trouxemos para curar não vai ser curado por essas metodologias antigas. Por isso que eu estou falando isso tudo aqui com vocês, nesse momento. Para todos nós, vamos refletir juntos, né? É melhor você ter um caminho do que não ter caminho nenhum, do ponto de vista espiritual. Mas todo o caminho vai te chegar a um ponto que ele vai te chegar a um determinado limite, que você vai falar, olha, aqui não serve mais para mim, porque eu cheguei no limite, eu quero mais, né? Mas é melhor que você tenha um caminho do que você não tenha nenhum.
Mas acontece o seguinte, você esperar que vai descer uma nave, que vai descer um ser, que vai descer um raio, que vai descer uma coisa e que vai alterar a consciência do ser humano todo e que tudo vai ficar melhor da noite para o dia, é uma ilusão. Porque se você achar que você não tem que fazer nada, que não tem a sua parte nessa história toda, é uma ilusão. É uma crença que vai te afastar da sua libertação. Não vale a pena sustentar. Então, qual é o aspecto positivo de você se conectar a essas forças espirituais que nós já conhecemos? O aspecto positivo é que nós podemos co-criar quando a gente se une para meditar, quando a gente se une em prol de uma coisa legal junto, etc. Tal, nós vamos co-criar do ponto de vista para a humanidade. Agora, o grande perigo disso é que a gente vai continuar alimentando aquela parte de não acreditar que a solução, que a nossa capacidade divina de transformar essa realidade está fora de nós. Que algo tem que aparecer para resolver. Certo? Agora chegou o ponto, a quinta dimensão que todo mundo fala, ou seja, a dimensão original, que é isso que a gente está fazendo, voltando para o ponto original evolutivo nosso, ela requer que nós sejamos quem somos. Humanos, divinos, encarnados. Nós não podemos mais mentir sobre isso para nós mesmos. Olhar no espelho de manhã cedo, bom dia a você, não só sua imagem física, bom dia ao espírito que habita este corpo. Olhar para os seus olhos e ver que o brilho desse olhar é este ser que mora com você, dentro de você, que é verdadeiramente você. Aquele resto, o corpo, a imagem que você vai cuidar, vai alimentar, é, na verdade, um veículo deste ser. Né? Então, você começar aquela coisa, não sei se vocês já viram aquele filme do Avatar, né? Que quando chega ele entra, né, naquele lugar e quando ele se conecta com o avatar dele, faz aquela conexão com o cabelo, né? Parece aquele negócio, faz aquele fio, né, que conecta e ele movimenta o avatar. O corpo físico é o nosso avatar, né? É o nosso veículo de experimentar esta dimensão aqui. Então, nós temos um poder enorme sobre isso. Se essa questão de que nós não fôssemos o divino e não tivéssemos essa capacidade de realmente cocriar, e se a humanidade tivesse que esperar por algo, que alguma coisa mágica fosse acontecer e dar uma mudança no planeta inteiro e a humanidade da noite para o dia ficasse melhor, então para que as divindades, né, que vieram para tentar restaurar o que estava acontecendo, botar a ordem na casa, né, os avatares, os budas, por que eles vieram? Seria mais fácil eles ficarem sentados olhando e quando a coisa chegasse a um ponto, aperta um botão, manda um raio, muda tudo, acabou. Mas isso seria muito sádico, né? Ver todo aquele sofrimento, ficar esperando até a hora. Isso vai contra o próprio conceito de divindade. Mas não, ela se vê na obrigação de se humanizar, se densificar, se manifestar no plano humano, para que junto com a humanidade e na humanidade poder fazer o caminho evolutivo acontecer. Então isso prova para a gente que nós temos uma evolução e que a divindade, e aí eu quero trazer para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte, as pessoas ficam falando, Emília, então como é que se dá isso? Quando a gente fala que nós somos o quê? Vida, energia, vida, consciência, que vem para a matéria para fazer experiência e voltar como vida consciente, né? Então é vida, energia pura, volta a vida consciente. Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Imagine o seguinte, você tem lá um valor, um dinheiro, energia monetária. Aí você quer ter uma experiência nova. Com licença, gente, eu vou tirar que eu estou sentindo bastante calor, que aqui estava meio friozinho, mas agora esquentou. Acho que falando aqui, né? Então, assim, vida, energia, vida consciente. Então, vamos supor, você tem lá uma energia e você resolveu que você vai pegar esse valor, que você vai pegar esse valor e você vai investir numa experiência lá num spa holístico, se cuidar da saúde, ficar ali né, na paz, etc e tal. Aí chega lá no spa, pega aquela energia monetária, investe uma energia que está ali pronta para você investir no que você quiser, você investe para fazer uma determinada experiência
E aí chega lá dentro, você é desvirtuado e cai na droga, cai na loucura, vai para as baladas, ou seja, tudo aquilo que foi organizado para que você restaurasse o seu equilíbrio, a sua saúde, a sua harmonia, tivesse uma experiência extraordinária, super saudável, você joga, vai desperdiçar a vida em outras coisas, em drogas, etc e tal. O que aconteceu? A energia que você usou, a monetária, ela ia te proporcionar uma experiência. Mas se você não usou para uma boa experiência e usou para uma experiência negativa, aquela experiência negativa tem consequências, mas ela foi criação sua. A energia é a mesma, percebe? E ela vai te proporcionar diferentes consciências. Experiências diferentes que vão te dar consciências diferentes. Então, a mesma coisa aconteceu com a energia divina. Para ela adquirir consciência em experiências diferentes, ela se manifesta na sua criação. E no caso aqui, no reino mineral, vegetal, animal, hominal, no homem, e no homem ela vem junto, como energia, como consciência divina, experimentando a densidade da matéria para adquirir experiências e evoluir ainda mais. Aí, num determinado processo, dentro do processo co-criativo, o ser humano pega todo esse poder divino que ele tem e começa a co-criar loucuras, que é o que a gente está vivendo aí agora. Nós estamos vivendo a herança que nós deixamos para nós mesmos. Nós criamos no astral isso que a gente está vivendo. Porque isso aí não é criação divina. A energia veio limpa. Quem usou a energia e criou essa densidade que a gente está vendo hoje, fomos nós. Então, a dor, o horror, o terror, o sofrimento não é criação divina. É criação humana com a energia divina. Usamos a energia divina para criar algo que nos traz dor, sofrimento. São entidades que ficam no nosso astral, que usam a mesma energia que poderia ser extraordinária, né? Nós poderíamos usar para viver muito tempo, com muita saúde, e nós fizemos essas criações aí, essas aberrações do astral, e hoje a gente sente a dor, encurta a vida, traz doença, etc e tal. Aí vai falar, nossa, é Deus que pune, isso é Deus que quer. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso somos nós que escolhemos pegar a energia e fazer essa experiência, e não outras. Agora chegou a hora da gente fazer outras, entendeu, gente? Então, isso é muito importante para entender, porque é nessa matéria densa que essa experiência diferente se dá. É com a humanidade, na humanidade, que a energia, que a divindade experimenta um processo de expansão e evolução, que poderia ser maravilhoso, harmônico, transcendente, longevo, nunca envelhecer, maravilhoso, e nós conseguimos fazer isso com a energia da vida. Então, o mundo hoje, ele passa por essa mudança fundamental que, por exemplo, se há 3.000 anos atrás, o mundo era muito pior do que é hoje. As pessoas, como? Sim, o volume de guerras, as atrocidades, a crueldade, cortava a cabeça sem pensar, matava sem pensar, era corpo a corpo, ninguém, estava tudo ali. E o mundo era muito mais violento nesse sentido, as pessoas não tinham. Então, o que ocorre é o seguinte, que hoje nós vemos um mundo degradado em vários aspectos, mas é muito mais o mundo que a mídia nos passa. A mídia nos passa dados e muitas cenas de guerras e coisas ruins, nos dá a impressão de que o mundo está só piorando, para não nos permitir nos descolar deste passado e seguir o plano evolutivo. É intencional. São guerras de forças do astral para a humanidade permanecer manipulada aí, né? Nós já sabemos sobre isso. Então, o que nós precisamos fazer? Para chegar até aqui, a ser como nós somos hoje, com as tecnologias, com o conhecimento, com as informações, tudo que o homem tem hoje, imagina, gente, há um tempo atrás, as pessoas não tinham como nem escovar dente, não tinha banheiro, não tinha onde tomar banho direito, as pessoas andavam tudo, quisesse ter calor, tinha que cortar a lenha, pagar. Gente, não é uma vida simples, né? E as pessoas sofriam, né? Então, assim, imagine agora o seguinte, essa ânsia que as pessoas estão buscando, que a gente sente no ar, ânsia de longevidade, ânsia de rejuvenescimento, mesmo que seja
ilusão, toca botox, bota não sei o quê, puxa daqui, puxa dali, inventa isso, inventa aquilo, mesmo que seja isso, denota e demonstra uma vontade de não envelhecer, uma vontade de ser longevo, uma vontade de qualidade de vida, as pessoas buscando, e busca academia, e busca alimentação natural, e busca... É uma busca por algo mais leve, por algo de melhor qualidade, por algo mais livre. Essa busca, ela é coletiva. E aí o que ocorre? Isso, gente, é resultado de um trabalho de milhares de anos. Nós não chegamos aqui, porque alguém estalou o dedo e aconteceu, né? A gente vem coletando, é um trabalho desde a Atlântida. Então, o trabalho de civilizações, trabalho de ordens sagradas, dando aos poucos o conhecimento, trabalho de da Revolução Francesa, trabalho do descobrimento do Brasil, que não foi por acaso, agora nós vamos entender por quê, né? Então, no ano mais ou menos 1100, os mouros e os muçulmanos que detinham conhecimento e trabalhavam pelo bem da humanidade. Eles defendiam os oprimidos, eles cultivavam aquela questão, né, de Alá como um Deus único e etc. Eles detinham esse conhecimento que era sagrado, guardiões, e lutavam pelo bem da humanidade. Mouros vem de Mória. Mória não é apenas um mestre da fraternidade branca, é uma linha. Mória é uma linha do Pramantra, onde são 49 Mórias. Depois a gente pode falar isso em outro momento, mas são altos adeptos na hierarquia espiritual. Adeptos, lembra que é adepto de alguma coisa. Então, adepto da grande fraternidade branca universal. E que traz o quê? Com uma missão de avançar na direção do Oriente para o Ocidente. E aí, era como se fosse o avanço da Europa recém-nascida para trabalhar para o bem da humanidade. E aí vai saindo o conhecimento do Oriente para vir para o Ocidente. Vocês vão entender por quê. Porque isso aqui está à base da nossa cura, viu, gente? Aqui, principalmente quem está aqui no Brasil. Presta bastante atenção nisso. Então, em mais ou menos no ano de 1118 e pouco por aí, em torno dessa coisa, esse avanço da Europa foi para o lado de Jerusalém, ali de Israel, né? E aí criou-se o movimento dos Templários. Quando criou-se o movimento dos Templários, a função era fazer a união da Europa, né? Os Templários detinham um conhecimento de alquimia muito grande, eles também tinham uma riqueza muito grande, e foram eles que criaram o primeiro sistema internacional financeiro e criaram o modelo que a gente conhece de cheque. Na verdade, era um documento que tinha um código, porque eles tinham que viajar a distâncias muito grandes e às vezes as caravanas eram assaltadas e não podia levar o ouro, então eles criaram esse documento que simbolizava, que seria o primeiro conceito de cheque, né? Então, os Templários criaram isso, eles cresceram, o movimento cresceu, eles fizeram sombra à igreja, fizeram sombra ao rei, né? Aí o Papa Clemente V quis até entrar para a ordem dos Templários para aprender os segredos alquímicos, ele não foi aceito. Na França, o rei também não se sentia confortável com o poder que eles tinham, eles mandaram matar os Templários, né? Eles foram dizimados na França, sobraram alguns Templários, né? Esses Templários foram para Portugal, e a origem do nome Portugal é Porto do Graal, certo? Então já tinha a tradição do Graal, que vem muito antes, né, disso. Então eles criaram em Portugal, esses restantes desses Templários, a Ordem do Cristo, né? A Ordem de Cristo, que estava conectada também na Ordem de Malta, são ordens secretas, sagradas, que por sua vez depois passaram pelo que hoje é conhecido como Bélgica, a Ordem do Tozão de Ouro, que vem para a Catedral de Brides, lá onde é a Bélgica, com a tradição do Santo Graal. E ali, 100 e poucos anos depois desse processo todo, nasce a Escola de Sagres. E nessa Escola de Sagres, que era de Dom Henrique de Sagres, nessa Escola de Sagres, quem estudava lá? Cabral,
Colombo, Nostradamus, que eram seres altos iniciados dessas ordens sagradas, que tinham a missão de trazer a inteligência, a mônada espiritual, né, da inteligência cósmica da região da Península Ibérica, ali onde estava, para o Brasil, certo? O Brasil vem trazendo para cá, né, a ordem mística. Então, assim, gente, aqui, essa criação que nós vivemos hoje, o Brasil é o quê? É uma espécie de um holograma do mundo. Aqui se misturam todo esse caldo, toda a experiência de toda a humanidade. Olha a importância que é o processo histórico oculto para que a gente entenda o que a gente carrega no nosso DNA. Quais são as forças que estão por trás dos cenários que nós enfrentamos lá fora. Por que não conhecendo isso, nós ficamos tão soltos e paramos de ter confiança no nosso poder divino, nas nossas capacidades? Porque nós fomos cada vez mais afastados dessa verdade, porque o poder dependia do ser humano que não confiasse em si, que não fosse assumidamente um humano divino, que não exercesse as suas faculdades e nem o seu poder, porque senão esses poderes não aconteceriam. E por que não tem duas pessoas iguais no mundo hoje? Porque todos os seres humanos que já existiram antes de nós, todos eles, todas essas gerações, eles foram usando a mesma energia divina e co-criando e deixando resíduos no astral, resíduos do resultado das suas experiências, de todas essas histórias, ficando no mundo astral que envolve o planeta Terra, que envolve a história da humanidade e que envolve a história de cada um de nós entrelaçadas, né? Então, eles criaram resíduos humanos no astral e agora, neste fim de ciclo, que é o fim de ciclo que nós estamos, nós temos que, cada um de nós está representando, como se fosse assim, imagina um picadeiro de um circo e cada um vem e apresenta seu número, seus talentos, suas coisas, seus malabarismos, né, seus domínios, e no final reúne todo mundo no mesmo palco, é a apoteose, né? É onde todos os atores, com todos os seus talentos, se reúnem, que fizeram um espetáculo, né, do circo. Nós estamos exatamente nesse momento, na apoteose do ciclo que fechou agora. Esse ciclo que está fechando, nós estamos na apoteose. Então, na humanidade, está representada em cada um de nós todos os registros e todos os resíduos astrais que foram vividos pela humanidade até agora, né? Então, nesse momento que nós chegamos aqui, toda a história humana, desde o início da criação do gênero humano, gente, está projetada neste momento que nós estamos vivendo. Ninguém está aqui presente por acaso. Em cada um de nós traz um conglomerado de forças que representa a história da humanidade inteira. E em cada um de nós, a lei cósmica depositou uma esperança. A esperança de que cada um se resolva. Porque ao se resolver, ao você se conectar com a sua força divina, ao você perceber o seu poder criador, ao você saber que você tem o poder de criar e de autocura, e de limpar tudo isso, de resolver tudo isso, ao se resolver, no momento em que cada um se resolva, toda a fatia de humanidade que cada um de nós representa, desse processo todo, da história toda, esse passado humano que vem fechar agora nesse ciclo, ele irá se resolver em nós. Nós estamos curando a humanidade, resolvendo em nós as nossas equações e curando em nós aquilo que se apresenta para ser curado. É relação de conflito, é raiva, é ciúme, é ódio, é medo, é tristeza, todas essas sombras que estão debaixo do tapete da nossa divindade, da nossa bondade, da nossa luz, da nossa capacidade infinita de resolver tudo isso,
vem agora à tona todas essas aflições, todos esses resíduos, porque cada um em si tem o poder de se resolver, de se curar agora. É agora o momento. É romper com essas práticas antigas, romper com essas crenças que não servem mais. É fazer uma faxina na alma, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua forma, mania, seus hábitos, aquelas manias, aqueles vícios. Limpar isso, é isso que nós vamos curar. É se resolvendo. Resolver que não, eu sou um ser divino, em mim jaz a paz profunda, a harmonia e o silêncio. O meu corpo tem um processo de autorregulação. Eu tenho a competência e a capacidade divina de viver para mais de 600 anos. Eu tenho a capacidade de rejuvenescer em mim, dentro de mim, com todo o potencial do corpo, né? Então, imagine o que nós podemos fazer nesse momento, gente. Ao invés de ficar debatendo propaganda, novela, televisão, não sei o quê. Não, toma consciência de que energia você vai deixar fluir por você, do que realmente a vida representa para você e o que você precisa se resolver, se curar, encara com vontade, sabe? Porque você não tem nada a perder, sabe? Porque nesse momento já estão ancoradas as forças da lei do novo ciclo. E esse novo ciclo é totalmente diferente, ele desconhece essas dores todas, isso não existe, não tem espaço para isso. É saúde, é alegria, é amor, é paz, é vibração, é fraternidade real, é querer o bem do outro de verdade, porque o outro é você debaixo de outra pele. É você dentro de outro corpo, é um pedaço da vida, da humanidade que se apresenta na sua frente. Então nós temos que começar a ser essa presença consciente onde quer que você vá. Não precisa nem falar, vai sendo. E à medida que você vai sendo e vai resolvendo isso, olhando e fazendo aquilo que seu coração diz, você vai curando, vai se resolvendo e vai curando as suas dores, as suas limitações, e fazendo isso você está curando a humanidade muito mais depressa do que você imagina. Não adianta querer curar o outro na mente, debatendo, discutindo, explicando. Não adianta. É sendo a cura, sendo essa luz, sendo essa nova forma de estar no mundo, sendo a tal famosa frase de Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, isso é real. Seja você a metamorfose, seja você a borboleta, né? E não a lagarta que se arrasta com as mesmas notícias, com as mesmas coisas, com os mesmos hábitos, né? Então, olha, gente, tá fácil ser feliz, tá? Tá muito fácil ser feliz. Felicidade é perene, é um estado permanente da existência. O problema é que a gente se conecta poucas vezes com ela. E aí a gente inverte a ordem, espelha isso e fala que a felicidade é feita de momentos. Não, a felicidade é eterna. Momentos somos nós que fazemos em contato com ela. É o contrário. Então, mude essa história, certo? Mude essa história. Porque o Brasil hoje é o holograma do mundo. É tão holograma do mundo que foi feito um estudo, só para vocês terem uma ideia, de que é o seguinte: o estudo que foi feito para ver, em termos de escala, né, de escala de mundo, o país que repete os problemas que o mundo tem. Então, o Brasil é o único que repete em todos os sentidos, todas as escalas. Aqui, o que o Brasil conseguir resolver, o mundo consegue resolver. Pode inspirar qualquer outro lugar. Equações de toda a ordem de natureza, equações ambientais, equações sociais, equações de toda a ordem. O que o Brasil conseguir resolver, o mundo resolve copiando. Então, assim, porque o Brasil hoje é a hora da vez. Nós estamos aqui para adquirir consciência. E outra coisa, sabe qual que é a primeira mudança que está acontecendo, que todo mundo já está sentindo? Percepção do tempo. Primeira coisa que vai mudar, gente, é a nossa percepção do tempo. Não todo mundo está falando, nossa, o tempo está voando, nossa, tá.
de 24 para 18, 18 para 12, 12 para 8, até chegar um momento em que a gente não vai mais ter essa percepção. E como que você vai fazer isso? Se você continuar repetindo seus pensamentos e sentimentos densos do velho ciclo, você não vai conseguir acelerar a sua frequência para a mudança que nós estamos vivendo. Porque o futuro é outra frequência e é muito mais acelerada, muito mais leve, não tem essa densidade toda. Então o jeito é mudar o jeito de pensar. Se você consegue pegar isso que a gente está falando aqui e transformar a sua maneira de olhar para as coisas, de pensar o mundo, de estar no mundo, você vai conseguir acompanhar as mudanças. Ou você muda o seu modo de pensar e assume que você é Deus, ou seja, você é uma criação divina que tem o dom divino de se autocurar e de co-criar uma realidade muitas vezes infinitamente mais bela e mais harmônica do que a que aí está, né? Então você pode ser, ou você não vai entender o que está acontecendo e vai para o bueiro com as energias densas do ciclo que se fecha. A escolha é de cada um. O que nós temos para curar, gente? O que nós temos para curar não são coisas grandes demais, não. São pequenas mudanças com grandes resultados. Minha família toda tem mania de fazer isso. Então, eu me apoio nisso e faço também. Não, minha família toda tinha tendência disso, mas em mim eu acabo com isso. Pronto, acabou. Ah, todo mundo fala assim, mas eu também vou fazer. Não, todo mundo fala assim, mas eu não vou fazer, porque minha consciência não me permite mais. Pronto. Porque eu não quero mais ficar nessa onda aí. Eu estou em outro momento evolutivo, né? Chegou o momento. Chegou a nossa hora de saber quem somos, de assumir a nossa divindade, de ter coragem de ser feliz, né? Ai, mas que absurdo com guerras. Gente, nós estamos vendo o que a mídia mostra. Atenção, atenção. Não é bem isso que está acontecendo no mundo, certo? Nós estamos vivendo o que está sendo plantado na nossa imaginação, ao invés de sermos aqueles que plantamos a criação que a gente quer viver. Nós estamos deixando outros criarem o mundo que eles querem que a gente viva. Ao invés de inverter essa história e falar, não, essas imagens, esses pensamentos, essa energia não entra aqui na minha casa, não entra no meu ser, não entra no meu ouvido, não entra em mim. E a sua distância dos problemas é uma distância de consciência. Não adianta bater a porta com a consciência. Você olha o problema e diz, é isso. Mas isso não está em mim mais. Eu estou vendo a pessoa aqui na minha frente e eu não vou sustentar isso. Porque isso não é real para mim, né? Então, quer viver amor? Amor, o que é amor? Amor, ensina-me a amar. Eu não sei, não é? A gente tem que ter coragem para dizer, porque nós aprendemos a viver medo, a gente aprendeu a achar que medo é normal, que terror é normal, que sofrimento é normal, que dor é normal, que ódio é normal. Isso aqui era o contexto de mundo. O contexto de um mundo de amor, a gente vai aprender no momento em que a gente aceitar o amor em nós e criar no amor. Esse é o nosso ponto de mutação, esse é o nosso tal, não teve aquele tal da física? Esse é o tal da humanidade, é onde a humanidade salta para a sua transcendência, sem medo de ser feliz, olha para o ciclo que fechou e disse, agora eu entendi esse ciclo, o significado dele, ele me trouxe até aqui, eu reverencio o aprendizado, me liberto, fico no presente, ciente de que posso criar, olho para o futuro, entendendo que é outro mundo. Esses somos nós. Então, o que você trouxe para resolver? As dores e os horrores que a humanidade co-criou. E quem é a humanidade? Nós. Nós somos os filhotes da humanidade que nos antecedeu. Da cria mental, emocional dos que nos antecederam. E eles foram dos que nos antecederam. E agora, o circo de todas essas épocas, de todas essas civilizações, a apoteose desse ciclo, né?
É agora, esse momento em que nós estamos vendo tudo representado. Todas as dores, todos os horrores, todas as crueldades aí colocadas para que aqueles que estão despertos, aqueles que estão conscientes, aqueles que sabem que são Deus em ação, possam resolver em si e acabar com isso. Então eu desejo para vocês uma vida muito boa daqui para frente. Espero que esse momento tenha valido a pena, né? Gente, tem gente que tem culpa de ser feliz. Olha que coisa triste, não é? Chegamos a esse ponto, né? Então não, agora não, ao contrário. A gente tem que sentir mal-estar, é de ficar remoendo dor, horror, memória ruim, falando mal dos outros, reclamando. É isso que a gente tem que ter vergonha. Agora, de ser verdadeiramente feliz, e verdadeiramente feliz, gente, não é cair na loucura do mundo, nessa mar vermelho aí da loucura, não, tá? A felicidade verdadeira, ela é sentida no silêncio, na paz, numa alegria genuína, nas coisas simples e boas, nas relações verdadeiras, onde o bom, que eu não vou me cansar de repetir isso aqui, o belo e o bem estão presentes. Se você estiver num lugar onde o bem, o bom, a bondade e a beleza, as forças harmônicas não estiverem presentes, você está no barco errado. Né? Cuidado que ele vai afundar e vai embora com o ciclo que foi. Então esqueçam as divisões, esqueçam as barreiras, esqueçam as muralhas. Procure a energia que você reconhece como sendo verdadeiramente a energia da vida, da sua vida, que te foi confiada para que você possa cocriar de forma divina, harmoniosa, bela, perfeita, né? Que é o que nós temos capacidade para fazer. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam de quem vocês são nesse momento, de quem nós somos como humanidade. Vamos nos irmanar nessa luz, nessa fraternidade de que se eu não quero o bem do outro, o mal que eu desejo a ele será o território onde eu terei que curar, certo? Em mim, porque é em mim que a gente, na nossa aura, no nosso astral que a gente replica aquilo que a gente vê lá fora, no outro. Então, vamos fechando o nosso dia hoje. Espero que essa reflexão tenha sido importante para clarear as coisas que possam nos auxiliar e contribuir para que a gente tenha mais e mais coragem de ser quem verdadeiramente somos. Aquieta-te e sabe, eu sou Deus. Então vamos para a nossa harmonização final. Procure respirar, celebre a vida nesse momento. Celebre essa vida, celebre. Liberte-se. Liberte-se das coisas do passado. Liberte-se de quem você achava que era. Liberte-se das limitações autocriadas. Inspira e expira. Inspira e expira. Relaxa, solta o ar. Quando você soltar, solta todas as tensões. Solta tudo isso, né? Fio terra, transmuta. E quando você quiser, você pede aos elementos água, terra, fogo, ar, que são manifestações da consciência cósmica na sua integridade, para que possam lhe ensinar a transmutar, que a água lave e leve, que o ar possa expandir, rarefeito, rareficar, transformar,
que o fogo possa transmutar, que a terra possa consumir, fertilizar outras forças, revitalizar um outro estado de ser, que em harmonia com os reinos mineral, vegetal, animal, que a consciência divina soberana, a nossa vontade soberana, possa, em harmonia com o amor, sabedoria, investido em cada um de nós, vida pura, entrar em ação numa atividade inteligente, em inteligência que escolhe, que sabe o que faz, a inteligência ativa que reflete amor, sabedoria, sustentados pela vontade divina, que representa verdadeiramente quem eu sou. Inspira e expira. Nós agradecemos a todo o trabalho de todos os seres divinos, de toda a humanidade que nos antecedeu até o momento atual. Todo o processo evolutivo, todas as experiências, incluindo aquelas que não foram tão positivas, mas que nos ensinaram que este não é o caminho. Vamos agradecer as bênçãos, a proteção, a eterna e infinita compaixão da divindade pela expressão da vida em cada um de nós. Agradecemos essa oportunidade de estarmos vivendo este tempo. A oportunidade de curar e resolver por todos que nos antecederam e por nós mesmos, todos os resíduos que não queremos carregar mais, transmutando-os para que a humanidade possa erguer-se com asas de luz a uma oitava superior de consciência. E que em cada um de nós a lei se resolva. A lei divina opere. Sabendo, ciente de que eu sou Deus em ação, aqui, agora e sempre, irradiando para toda a humanidade. Inspira e expira. Muita paz e muita luz. E até o nosso próximo encontro.